Antes de mais nada, queridos irmãos, eu pessoalmente estou retornando a casa após transcurso de 767 dias de pandemia. Confesso que desde 21 de março de 2020, quando o mundo se prostrou frente a um vírus, e em face à loucura criada por interesses óbvios, o pânico tomou conta não só de nós, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas sim do mundo. Mas, felizmente, nós sabemos que Jesus está no leme dessa embarcação. E conseguimos, com a graça divina, vencer aquilo que podia ser vencido pelo ser humano. E é por isso que aqui nós estamos hoje, ávidos para o trabalho, ávidos para buscar o auxílio que todos nós necessitamos, porque nós somos carentes de tudo. Somos carentes de tudo. Nós muitas vezes nos achamos uns verdadeiros Hércules, quando tudo está bem. Mas basta a pequena brisa, a maior, bater no nosso coração e convenhamos, sejamos humildes para dizer, nós começamos a tremer e ter medo. O medo foi a grande preocupação de Jesus também frente aos apóstolos. Ter medo, não precisamos ter vergonha para dizer que temos medo. Porque desde a época de Jesus, os discípulos que com ele estavam tinham medo. E uma das maiores preocupações de Jesus foi justamente alijar deles esse inimigo que ainda, ao menos, comigo, faz morada. Não tanto como ontem, mas ele às vezes faz festa. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. A lição que trouxemos para a nossa reflexão na noite de hoje está aniversariando. Há 19 anos, numa quarta-feira, nós trouxemos esse ponto para a nossa reflexão. Como passa rápido, meus irmãos. Como passa rápido. A lição 163 da obra Fonte Viva. Eu sempre fui apaixonada por essa obra. Todas as de Emmanuel eu tenho uma admiração, mas admiração ímpar eu tenho pela obra Fonte Viva. E essa lição 163, ela traz como título, Aprendamos com Jesus. Se nós queremos aprender algo, vamos nos espelhar nas lições que Jesus ofertou a todos nós. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim fazei vós também. E nós podemos iniciar com uma pergunta. Poderemos
utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Todos nós aprendemos pedir a Deus perdão, né? Peça perdão a Deus, né? Peça perdão a Deus. Mas utilmente, não só gramatical, mas utilmente, podemos pedir a Deus perdão pelos nossos equívocos, nossos erros? É uma pergunta que cada um, em seu íntimo, responde. Porque Deus sabe discernir perfeitamente o bem do mal. Deus sabe. E a prece, muitas vezes nós nos escudamos na prece. E o tema prece foi tema da quarta-feira pretérita. A prece não esconde as faltas. Muitas vezes nós achamos que fazendo prece, fazendo oração, enfim, nós estamos isentos das nossas responsabilidades. Lé do engano, meus irmãos. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, e não é errado pedir, somente só obtém mudando o seu proceder. Ou seja, a tão decantada reforma íntima. A tão decantada reforma íntima. Porque são as boas ações que Deus vê verdadeiramente como a prece. O nosso agir é uma prece, o sorriso é uma prece, como um bom dia, uma boa tarde, ou deixar alguém passar na rua quando você está com o seu carro e vê que alguém deseja atravessar. Isso é uma prece. E isso vale muitas vezes mais do que dezenas, centenas de palavras. E no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estudamos isto. Que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Mais do que 1000 palavras. Então, o que nós precisamos, meus irmãos? O que nós precisamos é tomarmos posicionamento. O que é que eu quero? O que é que eu desejo? Enfim, por melhor compreensão, o que é que eu preciso para melhorar a minha vida? Então, nós podemos direcionar essa questão como consta aqui no tema, do perdão, da desculpa, né? E essa dúvida também Pedro tinha num determinado momento, e todos nós assim sabemos, né? Quando Pedro perguntou, mas Senhor, quantas vezes, né? Eu devo perdoar? Ele disse, de forma infinita. 70 vezes 7. Quem conhece matemática sabe o que significam esses números. Né? É perdoando. E tem uma outra colocação chave, que Jesus disse, concilia-te com o seu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Ou seja, enquanto estivermos encarnados, enquanto estivermos aqui. Por quê? Enquanto nós estivermos aqui, é fácil a conciliação, é fácil. Aquilo que nós podemos resolver aqui em 5, 10 minutos,
uma conciliação, basta que sejamos humildes para tal. Nós, muitas vezes, no mundo espiritual, na erraticidade, podemos levar séculos. Podemos levar séculos. Então, todos nós, meus irmãos, todos nós já ouvimos falar do perdão das outras religiões, isso aqui. Nós não vamos adentrar essa questão. Não vamos adentrar essa questão porque não nos interessa. Não nos interessa. Mas para que nós possamos desculpar, ou quiçá um dia perdoar alguém, é preciso algo antes, que nós não exercitamos, meus irmãos, que se chama o auto-perdão. O auto-perdão. O auto-amor. Como é que nós vamos amar alguém se nós não nos amamos? Nós não estamos falando aqui da questão narcisista. Não. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? O auto-perdão no mesmo diapasão, meus irmãos. Se eu não sei relevar os meus equívocos, como é que eu vou? Como é que eu vou? Fica o tempo todo se martirizando, se culpando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu cometi isso. Meus irmãos, está feito. O que tem que fazer, não faça mais, não cometa mais aquele equívoco que... nós não devemos ficar nos martirizando, isso é o auto-perdão. Isso é o auto-perdão. Então, para que nós possamos exercitar, é preciso que nós comecemos a ver como é que eu vou cobrar do irmão nosso que a casa dele deixa a desejar, se a minha está em piores condições. Como é que eu vou querer auxiliar o irmão, ou seja, a casa mental, se a minha está em polvorosa? Acerena-te o coração. Meus irmãos, não é fácil desculpar, não é fácil perdoar. Se alguém assim afirmar, com todo respeito, duvide. Nós podemos começar. Uns estão mais na frente, mas... Porque o verdadeiro perdão, meu amigo, de acordo com os preceitos, de acordo com os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, não há perdão sem reparação, meus irmãos. Não há perdão sem reparação. Mas eu me arrependi. Que bom que tu te arrependeste. Excelente. Mas isso não basta. Isso não basta. Esse é o começo, esse é o primeiro passo. Nós temos que reparar. Como é que nós vamos reparar? Ixi, tem tantas formas. Não é reparar de forma monetária. Não é. O próprio Evangelho diz: o amor cobre uma multidão de dívidas, ou de pecados, ou de erros, através do amor. E como é que nós vamos doar amor? Aí vem, como é que eu vou perdoar? Porque ele não é fácil, meus irmãos. O perdão não é fácil. Por isso que nós todos insistimos nessa lição.
Porque ele exige um esforço, mas um esforço continuado. Um esforço continuado. Ou seja, tenacidade. Tenacidade. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. E nós pedimos a Deus que nos perdoe. E nós recitamos o Pai Nosso porque é uma oração que Jesus nos ensinou, a dominical, mas lá no fim, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ha, ha, ha. Meu pai dizia ha, ha, ha. Aí que vem. E eu lembro de uma pessoa que frequentou muito essa casa. E um dia ela chegou para mim: Sari, você tem coragem de recitar o Pai Nosso? Eu tenho. Então vamos lá, vamos esmiuçá-lo. A oração do Pai Nosso. Primeiramente, se você diz Pai Nosso, você está assumindo toda a humanidade como seus irmãos. Aí não precisa mais. Vai lá no fundo. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E quando nós usamos esse nós, e vem aquele turbilhão na nossa cabeça. Pois demais, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. E como é que está meu coração? E a gente começa e começa a gaguejar. E não sai nada. Como é o nosso proceder? Não interessa o horário que você levanta. De manhã, você levanta às 5, levanta às 8. Não interessa. Mas como é que nós levantamos de manhã? Qual é o primeiro reclamo nosso? Não é só isso. O perdão, meus irmãos, não é só isso. Alguém me ofendeu, verbal ou materialmente, fisicamente. Perdão. Não. Tudo aquilo que nós agredirmos, nós estamos cometendo uns equívocos. É com animal, é com uma ave, com um peixe, com uma flor. Porque tudo é criação divina. E se há ofensa, obviamente que tem que ter o contrapeso. Levantamos reclamando e vamos dormir reclamando. É fumaça, é poeira, é calor. Lá no sul é frio, é seca, é temporais. Enfim. É porque a empregada não veio. Aí você comprou um objeto, o cara não entregou. E aí começa. E assim, e nós continuamos agredindo. E aí nós pedimos: Pai, perdoa-nos. Mas não, meus irmãos. Então nós tomamos um posicionamento interessado. E tudo aquilo que nós fizermos, interessados para passar o algodão, né? Eu perdoo. Mas lá dentro, nunca esqueço, todo mundo diz assim: eu perdoo. A Irani que gosta muito de dizer: eu perdoo, mas não esqueça, eu te pego. Mas é assim. Aí não adianta, meus irmãos. E permanecemos com o coração fechado. Acontece alguma coisa, bem feito. Eu disse que, eu te falei que você cedo ou tarde ia quebrar a cara. Não adianta. Está reparando o equívoco? Não, está agravando. Meus irmãos, vou ler aqui. Não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, doutrinário, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor, a servi-lo cristamente, a socorrê-lo nas necessidades de qualquer natureza, se preciso. Eu diria, meus irmãos,
que as características apregoadas pelo Evangelho, principalmente pelo Espírito da Verdade, são realmente singulares e difíceis. Singulares e difíceis. Uma delas, esquecimento do mal. Quem não sofreu pisão em seu calo até hoje? Não ficar feliz com o progresso, a vitória daquele que aos nossos olhos não é a pessoa como nós desejamos. Quem de nós irá auxiliar alguém, irmão nosso, de forma discreta? Forma discreta. O que Jesus disse? Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz. Se nós fizermos o bem algum dia, muitas vezes nós chamamos a imprensa, chamamos o fotógrafo, tira aqui, ó. Não tem valor nenhum. O que Jesus disse? Já recebeste a recompensa. Então, perdoar segundo o Espiritismo não é problema a resolver por meio de palavras afirmativas, proferidas de forma apressada, sem vivência interior. Mas, meus irmãos, para finalizar, quem é o maior beneficiário do perdão? Quem é o verdadeiro beneficiário? Quem perdoa ou quem recebe o perdão? O maior beneficiário é quem perdoa. Não é história de ser covarde. Quem perdoa é covarde. O que perdoa, recolhe, vou usar essa palavra, dos céus, as mais profundas bênçãos, aquela harmonia que todos nós buscamos. Bênçãos que nenhum tesouro consegue substituir. E o que é mais importante, meus irmãos, conserva a paz. A paz interior. A paz interior, que é o mais importante, meus irmãos. Preserva a saúde. Preserva a saúde. Jesus ficou doente alguma vez? Eu li alguma obra nesses anos aí, eu não sei. Que eu saiba, não. E quem não perdoa? E quem não perdoa? Insistindo na mágoa, no rancor, no ódio com seu adversário. O que é que ele constrói para si? Uma ponte magnética com o seu adversário, que amanhã não se sabe. E todos nós não gostamos nem de ouvir a palavra obsessão. Não gostamos, porque nós sabemos as consequências. Mas o não perdão construi essa ponte magnética, ou esse elo de ligação, esses fios mentais,
E é por isso que sempre estamos doentes. É por isso que estamos sempre com dor de cabeça. É por isso que estamos cansados. É por isso dessa dorzinha aqui, meus irmãos, que se chama plexo solar, que tem uma bola aqui. É por isso. Nós nos imantamos com o nosso adversário. É por isso que Jesus disse: concilie-te com o teu adversário enquanto estiver caminhando com ele. João dos Anzóis, vem cá. O que tu acha? Tá. Se ele não quiser, não desejar a conciliação, o problema é dele. Você fez sua parte. Houve praticamente o rompimento. Então, meus irmãos, tínhamos mais assunto. Mas disciplina é disciplina. Então, meus irmãos, vamos nos amar. Começando conosco. Eu dizia hoje, após uma audiência por videoconferência, eu dizia assim: vamos eleger algo de bom para nós, vamos eleger prioridades. Claro que era questão jurídica. E nós podemos usar esse mesmo termo, elegermos prioridade. Qual é a minha prioridade hoje? Esse casal aí, que frequenta há muitos anos, qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade dele? Ou seja, qual é a nossa prioridade? Hoje, a minha prioridade é XYW. Muito bem. Mas para que eu consiga equacionar esse problema, eu preciso fazer A, B e C. Então, o que estamos esperando? O que estamos esperando? Para que possamos melhorar. Porque não basta bater a porta. Não basta, meus irmãos. Nós já sabemos disso. Não basta. A veste nupcial é a história da batida aqui, ó. Se nós não fizermos a nossa parte, nós não seremos reconhecidos. E nós estamos aqui para aprender a conjugar 2 verbos. Eu já disse dezenas de vezes aqui nessa casa. Aprender e servir. É só esses 2 verbos. Para que complicar com os outros verbos? Magoar, odiar, garrotear. Aprender o quê? Amar. Servir a quem? O seu irmão. Aquele que está do seu lado. Não precisa ir para a rua, não. Aquele que está do seu lado, sua esposa, seu esposo. Filhos, genro, nora, ai, né? E vai. Todos nós temos. Vamos começar. E se nós vencermos esse grande inimigo, os médicos vão parar de ganhar dinheiro. Amemo-nos. O que o apóstolo João, nos estertores da vida, dizia? Ele não podia mais fazer palestra. Ele dizia: filhinhos, amai-vos. Que possa Jesus nos abençoar e que possamos nós assimilarmos a lição da noite e colocarmos em prática o perdão, sem medo. Desejamos ser felizes, meus irmãos. E a felicidade tem início dentro de nós. Nós podemos levá-la aos nossos irmãos, mas é preciso que nós a cultivemos em primeiro lugar. Bondoso amigo Jesus, agradecidos estamos imensamente pela oportunidade que deste a todos nós de estarmos aqui reunidos. Depois de tanto tempo, Senhor,
uma vez mais, Tu fortaleceste a nossa vontade, o nosso desejo de sermos úteis, de podermos estar aqui nessa casa de amor para estudar e servir sempre. Agradecido, Jesus, e ser conosco, não somente hoje, mas sempre, que assim seja.